Sábado, vamos lá, Arnaldo. O São Paulo encara o Grêmio fora de casa, agora saiu do Transferban, né? Arranjou um dinheiro não sei aonde aí, e saiu do Transferban, e tem todas as questões fora de campo, candidaturas aparecendo e tal, mas tá de ponto, isso que é importante o São Paulo fazer agora. As coisas se misturam, né? Como no Corinthians. Agora, o São Paulo, com a queda do Transferban, né? Pagamento da dívida, a primeira parcela da compra do Marcos Antônio para a Lazio, o São Paulo pôde inscrever os dois reforços que estavam lá treinando e não podiam jogar, né? A principal curiosidade é sobre o zagueiro português que estava jogando na Espanha, Domingos Duarte, né? Que estava no Getafe, tinha feito uma boa liga, né? Mas pouca gente viu jogar, né? E ele pode ser uma das novidades contra o Grêmio. O outro inscrito é o Iago, lateral que estava no Bahia, jogou muito tempo na Alemanha, não foi bem no Bahia e foi emprestado agora. Então, não que o Dorival tenha todos os seus pedidos atendidos, mas o São Paulo foi ao mercado na janela e contratou alguns jogadores. O outro que pode aparecer em Porto Alegre é o Nilton, volante que veio do Botafogo. Esses três nem jogaram. Aliás, não jogou também o Aurélio Buta, que é o lateral que já tinha ficado no banco contra o Flamengo. Tem o Grêmio, né? Tirou depois de muito tempo sem jogar o São Paulo, e logo depois tem La Paz, né? Pela Sul-Americana, o Bolívar eliminou o próprio Grêmio. A gente teria, se o Grêmio passasse, 2 confrontos Grêmio e São Paulo na sequência em Porto Alegre, mas o São Paulo vai ter que sair de Porto Alegre e ir a La Paz agora, antes de voltar ao Morumbi. Enfim, o São Paulo vai jogar no Morumbi, hein? No outro sábado contra o Curitiba à noite. E falando na volta ao Morumbi, é inevitável a gente falar do aspecto político e econômico, né? As investigações continuam a todo vapor no Ministério Público. Sim. Sobre a gestão Casares, contrato Live Nation, camarotes, ingressos. O Ministério Público não vai deixar barato, ainda bem para o São Paulo que o negócio saiu das mãos do São Paulo. E o São Paulo, né, Tirone, clube fechado, consegue blindar mais internamente do que o Corinthians, por incrível que pareça, mas dessa vez, vídeo Caio Aidar lá atrás, dessa vez, gente, Casares e companheiros, escapou da mão de vocês e a coisa vai a fundo. Pode ficar tranquilo, torcedor do São Paulo, que a coisa vai a fundo, bastante gente vai rodar. E nesse aspecto, o político tem o final de mandato do Maciz, assim como é o final de mandato do Sabri no Corinthians, e as candidaturas começam a se desenhar para as eleições de final do ano, tanto no Corinthians quanto no São Paulo. O São Paulo já tem aquela situação de costume, é o menor colégio eleitoral do país, é uma situação bizarra, né? Poucos conselheiros, cerca de 200 elegem o presidente. Os grupos quase sempre se misturam e agora tem habitualmente um racha contra a situação. A situação que é simbolizada pelo Maciz, mas que é uma situação também fragmentada. E os dois candidatos que surgem como possibilidades da oposição são o Marcelo Portugal Gouveia Filho, que é filho da presidente Marcelo Portugal Gouveia, que perdeu a última eleição para o Conselho, né? Ele foi candidato da oposição na última eleição para o Conselho e perdeu para o Walter Aires de Abreu. E o Rogério Caboclo, que foi presidente da CBF, afastado por assédio sexual, por denúncia de assédio sexual na CBF, e que é filho do Carlos Caboclo, aquele mesmo conselheiro que trouxe o Tele Santana para o São Paulo. São as duas possibilidades da oposição, por enquanto, à eleição. Mas é aquilo. A minha impressão, só uma impressão, é que o São Paulo, seja nas mãos de quem estiver, nunca mais será o mesmo clube a partir do ano que vem. A partir desse... o escândalo da gestão Casares e a ruptura da blindagem interna do São Paulo, feita agora pelo Ministério Público, arrebentaram aquele clubinho fechado que existia até então. Então esses caras vão ter que prestar contas à sociedade a partir de agora, não só os 200 conselheiros. Mudou. O jogo mudou. O torcedor do São Paulo não é como o torcedor do Corinthians, que sabe conviver com isso enquanto apoia o time. O torcedor do São Paulo não separa as coisas. E o torcedor do São Paulo está mais preocupado hoje com essa situação, com essa sequência política financeira, do que com os jogos no Brasileiro e a disputa na Sul-Americana contra o Bolívar. Trajano, só ressaltar rapidinho, Trajano, essa história do Ministério Público, porque essas investigações continuam. Já saiu alguma coisa aí, já tal e tal, e a coisa continua. São várias etapas dessa investigação do Ministério Público, e a galera tá indo fundo nessa história, e vai ter coisa, vai sobrar para mais gente aí no São Paulo, como mencionado. Saiu do muro. No Ministério Público a história é outra, não é mais o clubinho do São Paulo, não. Já está fora e o Ministério Público está trabalhando com afinco nessa história. Diga lá. Não, tem essa situação que é terrível e tal, que ainda bem que está caminhando, né?
Mas eu gostaria que o Arnaldo, sem brincadeira, que o Arnaldo repetisse o nome das contratações do São Paulo. Se é mesmo o São Paulo, ou se é um time ali da esquina do... É o Buta, fala aí, Ah, Arnaldo. por favor, tem o Buda, tem mais? O Buta. Burda, por favor. Diz pra mim. Pô, o zagueiro português que ninguém viu jogar, como é que é? Com calma. Não, assim, Trajano, sinceramente, por um clube que não tem dinheiro para contratar, o trabalho de garimpagem do São Paulo não é ruim. Não, mas eu gostei dos nomes. Então, vamos lá, vou nominar para você se acostumar. Vamos começar por ele. Aurélio Buta. Buta, não Buda. B-U-T-A. Tá, sensacional. Lateral direito, Tá. dupla nacionalidade. Jogou muito tempo na Alemanha, no Eintracht Frankfurt. Dupla nacionalidade, porque ele é Brasileiro alemão? e português. Português? É angolano, né? Angolano? Angolano e português. Tá bom. Aí o zagueiro português, Domingos Duarte, que atuava muito tempo na Espanha. Domingos Tava Duarte. no Nome Getafe. assim de navegador, alguma coisa. Né? Isso. O Iago, lateral esquerdo, jogou também muito tempo na Alemanha, estava no Bahia. O Nilton, esse é mais doméstico. Estava no Botafogo, foi trocado pelo Ferrarese. Né? São esses 4, além dos que já começaram a jogar, né? O Vitor Sá. Então, o São Paulo contratou bastante gente esse ano. Sem pagar pelos direitos federativos, porque não tem essa grana, mas fez negócios, trocas, empréstimos e tudo mais. Mas está encalacradíssimo em termos... De qualquer forma, eu acho que o Dorival Júnior agora tem... E trazendo a outra novidade é a iminente renovação de contrato do Caleri, porque tem uma movimentação de entradas e saídas, e as saídas, muitas vezes, elas são proporcionadas por insatisfação com falta de pagamento, banco de reservas. Então tá tendo uma debandada também, né? Alan Franco, Enzo Dias, um monte de gente saindo. E as contratações são mais para reposição do que propriamente para reforçar o time, né? Agora entendi. Agora, o São Paulo é uma monarquia, né? Sim. É uma monarquia, porque você pensa, esse quadro que o Arnaldo acaba de descrever. Então, é o filho do Outenhares de Abreu que ganhou uma eleição do filho do Marcelo Portugal Gouveia. E não se comparem os pais aí, no caso, né? Marcelo Portugal Gouveia e Outenhares. E agora o filho do Carlos Caboclo, que também era um homem de bem, como Marcelo Portugal Gouveia. Impressionante, né? Sim, é ali. Tudo em família. Mas... Pausa de 5 segundos para pedir a sua ajuda ao nosso canal com o seu like e se inscrever se ainda não for um inscrito. O Biel Wacker, que é um jornalista da Folha, ele falou que teve uma reunião do Ancelotti com o técnico do Sub-20, que esqueci o nome, que foi até o cara que saiu do Palmeiras para dar espaço para assumir o Alan Barcelos. E o Biel Wacker disse que ele destacou que um dos principais nomes indicados e que o Ancelotti mais está de olho é o Pedro Ferreira. E assim, não é que ele citou uma lista gigante de nomes, não. Ele destacou o nome do Pedro Ferreira como um dos principais nomes do futuro. Foi até surpreendente, assim, né? Porque o Pedro Ferreira nem no São Paulo está jogando. Mas, segundo ele, o Ancelotti tem o Pedro Ferreira na mira para esse ciclo de 2030. Então vamos ficar de olho. Isso valoriza muito o menino e mostra que o São Paulo tem que olhar com bastante carinho para o desenvolvimento dele. O penúltimo treino antes de enfrentar o Grêmio neste sábado pelo Campeonato Brasileiro. Dorival Júnior comandou uma atividade no CT da Barra Funda que contou com as presenças de Lucas Moura e do reforço Domingos Duarte. O zagueiro foi anunciado pelo São Paulo na manhã de quinta-feira e à tarde participou normalmente da atividade com o restante do elenco, tá bom? O Lucas Moura também esteve no gramado, mas sob a supervisão da fisioterapia. O meia, que se recupera de uma ruptura do tendão de Aquiles da perna direita, realizou exercícios individualizados, tá bom? Então o Lucas aí pela primeira vez está fazendo aí trabalhos no gramado, né? Trabalhos com a fisioterapia, então o Lucas avançando aí na sua recuperação, tá bom? Como costuma acontecer nos dias que antecedem aos jogos, o Dorival Júnior iniciou a atividade na parte interna do CT, com a exibição de vídeos para orientar o elenco sobre comportamentos da equipe e características do adversário. Na sequência, os jogadores foram ao gramado, onde realizaram um trabalho físico com estímulos de velocidade. Depois disso, a comissão técnica promoveu uma atividade de poste de bola em campo reduzido. O treinamento foi encerrado com um trabalho de 11 contra 11, simulando situações de jogo com ênfase na organização defensiva. Foram aí as atividades
de quinta-feira no CT da Barra Funda. Domingos Duarte treinando normalmente aí com o grupo. Lucas Moura avançando na recuperação aí, fazendo trabalhos no gramado pela primeira vez. Foi esse o treino do Iago. O São Paulo anunciou nesta quinta-feira o lateral esquerdo Iago como novo reforço do clube para a temporada. O jogador que pertence ao Bahia chega por empréstimo até o final de 2026. Assim como o Domingos Duarte, o Iago já estava acertado com o clube e aguardava apenas o fim do transfer ban para ser anunciado. Ambos foram oficializados nesta quinta-feira, né? O São Paulo anunciou o Domingos de manhã, né? na manhã de quinta-feira, e anunciou o Iago à noite, tá bom? O reforço chega para ocupar uma lacuna recente criada no elenco de Dorival Júnior. Nesse momento, o Iago chega como reserva imediato de Wendel, já que o Enzo Dias pediu para sair e está afastado. Enquanto o Nicolas, aí, né, teve toda aquela questão lá do acidente, né, que resultou na morte de um senhor de 84 anos de idade. Então, o São Paulo hoje só tem o Wendel. Inclusive, esse é um ponto curioso que a gente tinha parado para pensar, né? Já tem o Enzo Dias que não está jogando, que está treinando afastado, incomodado, aquela coisa toda. Só que quem foi reserva do Wendel contra o Flamengo e contra o Atlético Paranaense foi o Nicolas. Só que o Nicolas aconteceu o que aconteceu, daí ele não está treinando. Então, a gente só tinha, até ontem, o Wendel para lateral. Agora o Iago aí já pode ser registrado, né? Foi registrado e está à disposição aí. Vamos ver se ele vai estar no banco amanhã contra o Grêmio aí ou não, porque agora ele é a única alternativa aí, né, como opção, porque por enquanto não tem o Nicolas e o Enzo vai embora. Inclusive, o São Paulo foi buscar o Iago justamente para ser já o substituto do Enzo Dias, que deve deixar o São Paulo aí muito em breve, tá bom? Na sua entrevista para a SPFC Play, o Iago falou o seguinte, abre aspas: estou muito contente e motivado para vestir a camisa do São Paulo. Nunca vai faltar entrega. Vou me dedicar bastante para agarrar essa oportunidade. Vim aqui para somar e com meus novos companheiros em busca dos objetivos do clube. Fecha aspas para o Iago, novo lateral esquerdo aí do São Paulo, né, que chega por empréstimo aí até o final do ano, né, rapaziada? Então, é isso. Eu não conheço aí o jogador, tá? Não conheço, não me lembro dele no Bahia. Pelo que eu escutei de pessoas que conhecem o jogador, falam que ele tecnicamente é bom jogador. Eu até ouvi gente falando que tecnicamente ele é melhor que o Wendel, né? Mas a questão é física, que ele não consegue manter uma regularidade, né, cara? Sofre com lesões. Então, isso aí parece ser o maior desafio para manter uma sequência, né? O jogador, algo mais difícil, né, para o jogador aí conseguir manter, parece mais a parte física do que algo técnico, né? Então, vamos ver aí como é que vai ser o Iago Borducci aí no São Paulo, tá bom? E o Iago Borducci já foi inscrito, tá? Aí e já está no bid, como a galera fala, bidou para o Iago, já está aí à disposição do técnico Dorival Júnior, pelo menos em questão de documentação, registro, bid, tá tudo certo. Agora, se o Dorival vai relacionar, se vai utilizar, aí já é com o técnico, né? Com o técnico, a comissão técnica, a gente já não sabe. Mas em questão de documentação, bid, tudo certinho, né? O São Paulo aí pagou lá a Lazio, se livrou do transfer ban e conseguiu aí anunciar e registrar tanto o Iago como o Domingos Duarte. Agora, bora ver. Segundo o Gabriel Sá, o São Paulo encaminhou o empréstimo do atacante Paulinho à União Torrense, clube da 2ª divisão de Portugal. O vínculo será válido até o meio de 2027 e prevê opção de compra fixada em 1 milhão de euros, né, que daí 5 milhões e 800 mil reais ao término do empréstimo. A assinatura prevista para as próximas horas. A negociação com o Botafogo de Ribeirão Preto caiu, né? Então, tá aí, o São Paulo tentou se desfazer do garoto de qualquer maneira, né, de qualquer jeito, e conseguiram, né? Porque o São Paulo inicialmente aí doou, né, literalmente pegou o garoto e doou para o Botafogo de Ribeirão Preto. Falou: Botafogo, tá aqui, ó, o garoto Paulinho, destaque aí da base do São Paulo, destaque na campanha do São Paulo que foi até a final da Copa esse ano, né? Quando o Rian Francisco se machucou na final ano passado, ele entrou e meteu 2 gols na final. Um jogador oportunista, artilheiro, sabe fazer gol. Não é nenhum super, hiper, mega craque, mas é um jogador bem interessante, com características interessantes. É um bom jogador, é oportunista, sabe fazer gol. É um destaque da base do São Paulo, claramente aí, que é de qualquer maneira se desfazer do jogador, né? Eles entregaram de graça o Paulinho Botafogo de Ribeirão Preto, de graça, liberaram. Aqui Botafogo, ó, pode ficar com o jogador, 60% fica com vocês e eu mantenho 40%. Teve uma repercussão absurda negativa. Os caras foram lá, botaram o rabinho entre as pernas, voltaram atrás e depois a informação é que iriam emprestar o Paulinho pro Botafogo. Só que o negócio com o Botafogo caiu de vez. E agora estão indo lá e estão emprestando o Paulinho à União Torrense, aí com a opção de compra de 1 milhão de euros. É incrível como é que o clube aí administra uma base, né? Sai doando todo mundo, entendeu? O Yang doara de graça pro Portimonense poder assinar com ele. Quem mais? O Moreira liberado de graça, entendeu? Lá para o time dos Emirados. Já querem se livrar também do Hugo, né? Que vai ser outro que vai sair
aí também. Agora liberam aí o Paulinho, né? Empréstimo gratuito com opção de compra de 1 milhão de euros, entre outros jogadores que a gente viu aí saindo de graça, sendo doado. Impressionante como é que o São Paulo administra e negocia muito mal os seus ativos. Eu acho que o Paulinho era um jogador interessante aí para poder estar no elenco do São Paulo. Se não agora, beleza, pode ser até que ele não tenha espaço agora, já que você tem o Rian, você tem o Gustavo Santana, ele vai até preferiu ficar com o Gustavo Santana em relação ao Paulinho. Mas, pô, tu empresta o moleque para ganhar experiência, para ganhar rodagem de outro lugar, e depois você volta com ele, né? Mas não, o objetivo do São Paulo não é esse, porque se fosse esse, não tinha colocado uma opção de compra de 1 milhão de euros no contrato. Por exemplo, o São Paulo emprestou o Negrutti para o Atlético de Minas Gerais. O São Paulo não quer vender vender o Negrutti. Como assim não quer vender? Porque o São Paulo emprestou o Negrutti para o Atlético e não tem nenhuma opção de compra no contrato. Ou seja, ele vai ser emprestado, vai jogar, vai ganhar experiência, minutagem, depois volta para o São Paulo. Entendeu? E se o São Paulo quisesse vender, tinha colocado uma opção ali, né, de compra, o que não significa que não pode vender, né? Mas claramente o objetivo inicial não é esse. Mas no Paulinho os caras já botaram aí essa opção de compra de 1 milhão de euros, claramente os caras doidos, malucos, para se livrar do jogador a qualquer custo, né? Um negócio assim, simplesmente lamentável, né? Repetindo, ele não é nenhum craque de outro mundo, mas é um jogador interessante. É um bom jogador, um cara que sabe fazer gol. O cara que bota a bola no fundo do barbante, o cara que sabe fazer gol, custa muito caro no mercado. Mas custa muito caro aí mesmo. Mas é isso, né, rapaz? Nessa gestão aí do São Paulo, não dá para esperar algo muito diferente, né, do que os caras fazem. Nessa gestão aí lamentável do São Paulo, que é uma continuação da gestão Casares. Eu não consigo separar, né, gestão Casares e Massis, desculpa. Entendeu? Não tem condição alguma, até porque até o outro dia o diretor de futebol do São Paulo, quem mandava, o executivo, o diretor, ele mandava no futebol do São Paulo, era o Rui Costa, que estava na gestão do Casares, o Massis é vice do Casares, então, desculpa, eu não consigo aí desassociar Massis e Casares, né, cara? É apenas a continuação dessa gestão lamentável aí que tem no São Paulo, né? Enfim, muita gente criticou, né? A grande maioria criticou essa negociação, mas é isso. Isso aí que é o São Paulo aí hoje. O que é que você acha, meu parceiro? Dá a sua opinião aí nos comentários, beleza? Vamos avançando aqui agora, rapaziada, e o negócio é o seguinte, meu parceiro, olha aí, Pedro Ferreira é tratado como joia em Cotia. O meia Pedro Ferreira, que vem treinando com os profissionais, é visto internamente como uma das maiores promessas das categorias de base. A comissão técnica elogia bastante a qualidade técnica e o refinamento com a bola, mas entende que o atleta ainda precisa evoluir fisicamente e amadurecer na tomada de decisões. Informação do Alexander Vieira. Realmente é uma joia que o São Paulo tem, uma das principais joias que o São Paulo tem nas categorias de base. O Pedro Ferreira é um jogador diferente em vários aspectos, né? Porque ele é uma promessa, né? Tecnicamente, qualidade muito acima, muito refinado, né, com a bola, como o Alexander Vieira botou aqui, que é algo elogiado pela comissão técnica. E ele, além de ser bom, de ter qualidade, de ser diferente, além da qualidade e da projeção do Pedro Ferreira, tem uma coisa também que é importante. Qual, Gabriel? A posição dele, as características do Pedro Ferreira. Ele é um meia ainda que cada vez tem menos no futebol. Aquele meia camisa 10, clássico, que, cara, cada vez mais a gente vê jogadores assim sumirem, né? Bem menos, a gente vê bem menos hoje jogadores com essas características do que no passado. Então, ele é uma promessa, né, cara? Ele é diferente tecnicamente e também com as suas características. Então, é um jogador valioso aí. Vamos ver se os caras vão aí conseguir lapidar o Pedro Ferreira, né, para ele ganhar espaço no São Paulo, ou se daqui a pouco vão doar ele de graça para algum time, ou se vão emprestar com opção de compra de 1 milhão de euros, já que a diretoria do São Paulo... Coletiva do Tidico, reviravolta espetacular envolvendo o volante Matheus Ferreira, que já está no São Paulo, jogador da base que o Dorival observa muito de perto agora e já treina com os profissionais. Isso é uma novidade maravilhosa, porque nós estamos vendo recentemente, faz bastante tempo na verdade, né, e isso continua acontecendo, do São Paulo sucateando, perdendo os jogadores da base de forma patética, né, com uma administração muito ruim, e agora nós temos essa excelente notícia que o Dorival já pode começar a trabalhar com o Matheus Ferreira, volante, né, que o São Paulo contratou do Vasco, contratou da base pro Vasco, e agora pode já começar a dar novos passos, começar a apresentar boas performances no time profissional do São Paulo. Isso veio também por conta do interesse do Inter. Na verdade, não teve interesse do Inter, não teve interesse de time nenhum. Acontece que as conversas que tiveram entre esse interesse do Internacional era para pegar de graça, né? Como o São Paulo faz com os jogadores da base. Então não foi nunca uma proposta séria pelos valores que realmente valem jogadores nessa idade, que são da base em transição pro profissional e são jogadores promissores. Então isso finalmente, né,
pode ser que mude um pouco esse cenário de jogadores da base, que hoje é um grande trauma que nós temos por conta do trabalho do técnico Dorival Júnior, que já blinda o elenco do São Paulo mediante a fatores externos. Tenho também coisa para falar aqui em relação ao novo presidente do São Paulo, né? Tem um pouquinho para falar sobre isso aqui hoje, mas o Dorival já tenta fazer um bom trabalho, já tenta fazer o que ele consegue de melhor em relação a isso, porque o São Paulo não é brincadeira, não. Mas agora tem essa condição muito interessante de poder colocar o Matheus Ferreira, volante da base, jogador muito promissor. Começou como volante, inclusive tem uma discussão muito bacana em relação a isso. Bacana assim, né? Uma brincadeira nossa, que muitos já falam que ele é meio atacante. Na base é normal o jogador não ter uma posição tão definida. Dos 15, 16, 17 anos ali, já vi jogador começar na ponta, virar centroavante, meia, virar atacante. Na base é normal isso. Lateral virar ponta, lateral virar volante, lateral virar meia. É normal isso quando o jogador é muito novo. O Matheus Ferreira, nós temos essa discussãozinha aqui que eu já falei. Ele começou como primeiro volante, veio do Vasco, menino novo. Começou como primeiro volante, pode ser um primeiro volante, segundo volante, já tem gente que fala que ele joga como meio atacante. Já fez, já também. Eu acho mais ideal pelo tipo físico dele, um primeiro volante, no máximo ali um segundo volante. Mas a boa notícia é que o Dorival agora faz isso, né? O Dorival, ele começa a dar indícios de que vai ter pelo menos um trabalho de olhar pro jogador. E nós sabemos como as coisas funcionam no São Paulo, quando o São Paulo chega e fala, vai vender jogador A, B ou C. A gente sabe que isso, às vezes, nem depende do técnico. Já tem uma cultura tão ruim, né? Tão fracassada, tão nojenta em relação a como faz a base do São Paulo hoje, né? Isso hoje que eu falo veio de forma historicamente recente, de 10 a 15 anos, que o São Paulo resolveu pra mim, tá? As pessoas que estão lá dentro querem destruir. Conforme noticiado pela ESPN, em matéria assinada pelo jornalista Antônio Gabriel, o Sport vai acionar o São Paulo na CNRD, Câmara Nacional de Resolução de Disputas da CBF, devido à falta do repasse do tricolor pela venda do jovem atacante Neverton ao Shakhtar da Ucrânia. O atleta foi vendido em julho de 2023 ao clube ucraniano pelo valor de 3,6 milhões de euros, sem nunca ter estreado nos profissionais do São Paulo. Conforme o site O Gol, Neverton passou pelo Sub-13 e Sub-15 do clube de Pernambuco e por isso o Sport teria direito à porcentagem de clube formador. O Sport cobra 1,5 milhão de reais do São Paulo na CNRD. A matéria informa que o Sport também está cobrando Internacional, Grêmio e Cerro Porteño por conta de dívidas não pagas. Algumas dessas dívidas poderão gerar transfer ban aos times citados.